Olá, tudo beleza? Vamos lá para a nossa aula 2 sobre o assunto radioatividade, para ver os pontos que a gente vai discutir hoje, tá? Esse assunto que a gente dividiu em 3 partes. Qual vai ser os tópicos da aula, professor? Para ver o decaimento radioativo, tá? Cinética, desintegração, a gente vai ver como é que a velocidade de desintegração de um material radioativo, né? Que a gente já viu que a gente pode chamar esse material radioativo de radioisótopo, tá? A gente vai utilizar a fórmula e os conceitos também, tá? A gente vai ver o conceito de tempo de meia-vida, que é esse T-meio, e a interpretação de gráficos e tabelas sobre esse conceito aqui, tá? De tempo de meia-vida. Então, vamos lá. Tá? O que ocorre quando o material radioativo está se desintegrando, tá? Tá sofrendo um decaimento radioativo. A gente já viu que eles emitem partículas ou radiação junto, tá? Do seu núcleo, tá? Aí o que acontece? Aquele material se transforma no outro material que pode ser radioativo também, ou então que não é, ele é inativo, tá? Então, mas resumindo, esse material ele vai se desgastando com o tempo, tá? Então, imagina que tem um material aqui de 1 kg, ele é radioativo, ele está se desintegrando, então ele está se desfazendo. O que vai acontecer com a massa dele? Vai diminuir, tá? Bora pegar aqui, tem 1 grama, bora dizer que 1 quilograma passa um tempo X lá qualquer. Aí a massa dele reduziu aqui a metade, né? Passou de 1 kg para meio quilo, ou então tu pode representar em grama, né? 500 gramas. Se passar mais um tempo, essa massa não vai se restituir, aumentar, não. Ela vai sempre diminuir. Mas é que passa um outro tempo X lá. Aí a massa diminuiu de 500 para 250 gramas, tá? Se passar mais um tempinho aí, mais um tempo X também, igual ao anterior, ele pode reduzir aí para mais um valor. Nesse caso aqui, hipoteticamente colocou aqui 125 gramas, tá? O que é importante saber daí? Sempre com o passar do tempo, a massa desse material vai diminuindo. Professor, é sempre pela metade? Não, vai depender do tempo que ele se desintegrou, tá? Aqui a gente pegou um exemplo que ele ia reduzindo sempre a metade, mas isso não é a regra, tá? Passou um determinado tempo, pode ser menos da metade, tá? Ou mais da metade que se desintegrou, tá tranquilo? Vai depender do tempo. Cada material se desintegra na sua velocidade, tá? Cada radioisótopo tem o seu tempo de desintegração, que pode ser rápido, moderado ou lento, tá? Isso a gente vai ver aí, que a gente vai poder estimar pelo tempo de meia-vida, tá? Então vamos lá. O que é a cinética de integração? A gente já viu cinética em física, ele mede a velocidade, né? Nesse caso aqui, cinética da desintegração, ele vai medir a velocidade da desintegração de um material, tá? Ele vai ser medido através da quantidade do material lá em relação ao tempo. Quer dizer, como é que a quantidade dele se relaciona com o tempo? A gente sabe que a quantidade dele vai diminuindo com o tempo, mas como eu posso prever? Pode. Tem uma fórmula deduzida para esse processo aqui, tá? Essa fórmula, ela relaciona a quantidade do material que está lá com o tempo de desintegração. Tá tranquilo? Só que tem 2 tipos de quantidade. É a quantidade inicial do material, tá? Quando ele começa a se desintegrar, quando ele marcou lá que aquela quantidade é inicial. Depois de passar um certo tempo, que esse tempo aqui é o T, essa quantidade ela diminui. Aí tu vai chamar essa quantidade de QF, que é a quantidade final, tá? Então essa quantidade inicial dividido pela quantidade final, ela é numericamente igual a 2 elevado ao valor dessa razão aqui, ó. Que é o tempo que ele desintegrou, né? Que ele saiu daqui para cá, tá? Sobre o tempo de meia-vida. Só que quando você for usar essa fórmula, você tem que saber o significado de cada uma dessas variáveis que tem aqui, tá? QI é a quantidade inicial do material radioativo. QF é a quantidade final, tá? Sempre a quantidade final, ela é menor que a inicial, tá? Essa quantidade final é a quantidade que sobrou depois que passou esse tempo T aqui, tá? Aquele intervalo. O tempo é o tempo de desintegração, é o tempo que ele saiu daqui para a quantidade final, tá? Que ele mediu lá. Tempo de meia-vida. O que é tempo de meia-vida ou meia-vida, professor? É o tempo para se desintegrar a metade da massa de um material radioativo. Cada material tem seu valor de tempo de meia-vida, tá? E toda vez que a massa dele reduzir a metade de um valor inicial, é sempre o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu tiver 1 kg do material radioativo, o tempo para ele reduzir de 1 kg para metade, meio quilo, vai ser o mesmo tempo, por exemplo, se eu tiver 10 gramas do material, para ele sair de 10 para 5. Tá? Então, não importa a quantidade dele, o tempo para reduzir uma quantidade para metade, qualquer que seja o valor dela,
É sempre uma constante e cada material tem o seu. E esse tempo é chamado de tempo de meia-vida e a gente vai representar aqui pelo T meio. Tá, beleza? Outra observação. Se você for usar essa fórmula aqui para os seus cálculos, você tem que tomar cuidado. Quantidade, ela pode ser expressa em quilograma, miligrama, porcentagem, número de átomos radioativos, essa quantidade de aqui, mol, né? Concentração, então é qualquer unidade de quantidade, tá? Se for o tempo pode ser hora, minuto, segundo, meses, dias, anos, décadas, tá? Então qualquer unidade de tempo. Mas quando você for usar aqui nessa fórmula, por exemplo, se eu usar dia aqui, embaixo eu tenho que usar dia. Se eu usar hora aqui, eu tenho que usar hora embaixo. Por quê? Para fórmula, ela dá o valor correto, tá? Para as unidades se cancelarem e você poder fazer o seu cálculo corretamente. A mesma coisa aqui, ó. Eu não posso jogar miligrama aqui e grama aqui embaixo, porque elas não vão se cancelar as unidades, então quando você fizer o cálculo vai ser um valor errado, tá? Então quando você usar essa fórmula, mesma unidade de tempo em cima, mesma unidade de quantidade embaixo. E se lembre que sempre a quantidade inicial, ela é maior que a quantidade final, tá beleza? Tudo tranquilo? A gente vai ver isso no vídeo de exercícios, tá tranquilo? Então, vamos lá. Então, a desintegração seria mais ou menos isso daqui, né? Bora dizer que a cara aqui do Homem-Aranha seria o material radioativo. Ele vai se desintegrando com o tempo. Deixa eu apagar isso aqui. Ele vai se desintegrando com o tempo e a massa dele vai diminuindo, nunca aumentando. Então, se você usar essa fórmula aqui, a quantidade final der maior que a inicial, então você fez alguma coisa errada lá no seu cálculo, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Explicadinho aqui. Professor, mostra aí um tempo de meia-vida de alguns átomos. Bora ver aqui, ó. Vamos dizer que esse aqui seja um material radioativo. Vamos dizer que o tempo de meia-vida é 2 dias. O que é que isso significa? Vamos dizer que você tem 1 kg do material. Qual é o tempo para ele reduzir para meio quilo? 2 dias. E para ele reduzir de meio quilo para metade dele, vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo tempo, tá? De meio quilo para 250 gramas, que é metade, também vai durar 2 dias. E para reduzir de 250 para 125 gramas, que é metade, qual é o tempo, professor? 2 dias também. Porque cada material, o tempo de meia-vida dele é uma constante, dependente da massa dele que está reduzindo, tá? É o tempo para a massa dele reduzir a metade, que é igual a qualquer que seja o valor de massa. Bora ver uns exemplos aqui, ó. Oxigênio 15, que é radioativo, carbono 14, iodo de número de massa 131. Qual é o tempo de meia-vida desses radioisótopos aqui, ó? O do oxigênio é 2 minutos, então a cada 2 minutos a massa dele se reduz a metade. O do carbono é 5.730 anos, tá? Bastante, né? E o iodo, a cada 8 dias a massa dele reduz a metade, tá? Então por aqui eu vejo o seguinte: quando as desintegrações são lentas, quando o tempo de meia-vida é alto. Quando as desintegrações são rápidas, quando o tempo de meia-vida tem um valor pequeno. Tá tranquilo? Então, ao contrário. O valor alto do tempo de meia-vida, o objeto se desintegra mais lentamente. Se for menor e mais rápido, ele se desintegra. Porque olha só, o oxigênio, por exemplo, ele leva 2 minutos para a massa dele reduzir a metade. Se eu tiver 1 kg dele, para meio quilo é 2 minutos. Já se for o carbono 14, é 5.730 anos. Então, por isso tem uma base, né? Quem se desintegra mais rápido e mais lento. Então, se a gente for responder essa pergunta aqui, ó. Quem se desintegra mais rápido? Quem tem menor tempo de meia-vida. Quem tem menor tempo de meia-vida? O oxigênio. Quem se desintegra mais lento é o carbono 14, porque olha só, com o tempo de meia-vida dele maior, né? Tá tranquilo? Então, isso aqui você também tem que avaliar, tá? Quem se desintegra mais rápido? Quem tem menor tempo de meia-vida. E quem se desintegra mais lento? Quem tem maior. Tá beleza? Então, vamos lá. Professor, ele pode dar isso aqui ou ele pode dar na forma de um gráfico, né? A partir de um gráfico dá para você tirar quanto é o tempo de meia-vida do material. Bora pegar aqui, ó. Quem está na ordenada e na abscissa. Aqui eu tenho dias e aqui a massa do material. Nota, quando a massa dele é 20 miligramas, seria o tempo zero aqui, ó. Passou 8 dias, quanto é a massa dele? 10 miligramas. Aí passou mais 8 dias, e aí total 16, quanto a massa dele diminuiu para 5. Só pelo gráfico dá para mim achar o tempo de meia-vida desse material iodo. Olha aqui, ó. Qual é a metade de 20? 10. Quanto tempo passou daqui para cá? Ele chegar até aqui 10. Ó. O tempo que passou foi 8 dias. Então, o tempo de meia-vida do iodo é 8 dias. Dá para me achar com outro valor? Dá, contanto que no gráfico tenha um valor
E a metade dele também tem ela medida o tempo aqui, ó. Então aqui, ó, de 5, qual é a metade de 5? 2,5. Quanto tempo passou para cá, ó? Aqui começou do 16, né, do dia 16, aí foi até o 24. De 16 para 24 são 8 dias. Então, o tempo de meia-vida do iodo aqui é 8 dias, tá? Olha aqui o do iodo aqui representado em tabela. No tempo 0, a massa dele é 20. Quando passou 8 dias, a massa dele reduziu a metade, ó, 10. Então dá para te tirar por aqui quanto é o tempo de meia-vida do radioisótopo. Aqui 8 dias. Se eu pegar o outro aqui, professor, dá, ó, qual é a metade de 2,5? É 1,25, né? Quanto tempo se passou para cá? Ó, de 28 para 32, só fazer uma diferença aqui, ó, 32 menos 28 dá 8, né? Então, o tempo de meia-vida do iodo aqui é 8 dias. Então, de vez em quando cai questões desse jeito, que ele não te dá o tempo de meia-vida, te dá um gráfico, uma tabela, e de lá você retira o tempo de meia-vida. Porque você sabe o conceito de tempo de meia-vida e sabendo interpretar um gráfico, você resolve esse problema facilmente, tá beleza? Então, vamos lá. Para fazer o resumo do que a gente viu. A gente viu a cinética desintegrações radioativas, né? Tu pode estudar ela através de uma fórmula, né? A fórmula ela vai relacionar a quantidade do material radioativo com o tempo de desintegração. O tempo de desintegração de uma quantidade inicial para uma quantidade final é o T. E o tempo de meia-vida é o tempo que cada material radioativo ele leva para sua massa reduzir a metade, independente do valor dessa massa, tá? É uma constante, depende de cada material, cada um tem o seu. E a gente viu que quanto menor esse tempo de meia-vida, mais rápido o material se desintegra. E quando maior o valor do tempo de meia-vida de material, a sua desintegração é mais lenta. Tá beleza? Também o vídeo sobre exercícios dessa parte aqui a gente vai deixar separado para o vídeo não ficar muito longo, tá? Tudo tranquilo? Até a próxima aula, bons estudos aí. Tá beleza?